Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Dominical, né? Com muita alegria que nós vamos ministrar essa aula. E nós estamos trabalhando agora com uma nova revista. A revista ela tem por tema Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, é uma revista bem atual, né, principalmente para esse período em que nós estamos vivendo essa pandemia. Certo? O tema da revista, dessa lição propriamente dita, é Daniel ora por um despertamento. E vai tratar ali do período do fim do exílio babilônico, em que o profeta Daniel ele orou ao Senhor pensando naquele período em que eles estavam vivendo, pedindo a Deus que Deus atentasse para o povo e para aquela situação, baseado no que ele havia aprendido ao ler as Escrituras. E nós vamos ver que a oração e o estudo da Palavra de Deus eles estão associados. Nós também, na leitura bíblica em classe, nós vamos ler o texto de Daniel 9, do 1 ao 3, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel 2, 17 ao 19 e Esdras 1, do 1 ao 5. Então vamos começar. Daniel 9, do 1 ao 3. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 2, do 17 ao 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que lhe pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus do céu. Por fim, Esdras capítulo 1, do 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por toda a região, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Versículo 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás de algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Esse último trecho nós vemos que o rei Ciro foi levantado para destituir o Império Babilônico e também para libertar o povo de Israel para que eles pudessem voltar, né, para que eles fossem livres daquele cativeiro. E o rei Ciro também foi chamado pelo próprio Deus para contribuir com a reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido saqueado e danificado. Tendo isso como base, nós vamos
prosseguir com a nossa lição. O item 1 da revistinha diz: Daniel foi despertado para orar. Daniel era leitor da Bíblia e isso o levou a orar. Então, irmãos, nós vemos que na leitura do capítulo 9, de 1 ao 3, é percebido que a oração e o estudo bíblico, eles não estão dissociados. Na realidade, um complementa o outro. O estudo bíblico e a oração, um motiva o outro. E nós vemos que Daniel, ele, através dos livros, e os livros ali, era a Bíblia que eles tinham na época. O cânon do Velho Testamento ainda não havia sido fechado, e Bíblia significa coleção de livros, não é? E Daniel estava com um desses livros, que era o livro do profeta Jeremias. E ao estudar o livro do profeta Jeremias, Daniel percebeu que o fim do exílio babilônico estava próximo, né? Que seria de 70 anos. E isso o motivou a orar. Então já fica uma primeira lição aqui, que a palavra de Deus ela possa nos motivar a orar, que nós sejamos engajados para poder ir em oração ao Senhor através da palavra dele. O item 1, né, do tópico 1, ele diz bem assim: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. E nós podemos perceber que Daniel, mesmo em meio a um povo pagão, um povo que adorava outros deuses, ele mesmo, quando foi levado para a Babilônia, tentaram impregnar neles aquela cultura pagã. E Daniel e seus companheiros, eles perseveraram em permanecer firmes no Senhor e não se misturaram com aquela cultura pagã. Eles permaneceram. Daniel ficou muitos anos no exílio babilônico. E nós vemos agora, no capítulo 9, já perto do fim, ele continua firme. Ele não se desviou em nenhum momento. Ele continuou crendo e orando ao Senhor. Então, irmãos, isso demonstra que Daniel ele tinha uma estatura espiritual que o capacitava para enfrentar os verdadeiros combates em oração. E nós entendemos, né, é como diz lá em Efésios capítulo 6, onde nós vemos, nós até estudamos, né, na última lição, sobre a armadura do Espírito. Um dos itens da armadura é a oração. E essa oração ela nos fortalece. Então, ainda citando a armadura, nós vemos que ela fala da espada do Espírito, dos calçar os pés com o Evangelho, não é mesmo? Isso são atos, são práticas que a gente vive no nosso dia a dia, a verdade. Então nós vamos praticar isso. Mas no fim, ele fala sobre a oração, dando um destaque especial a isso. Então, Daniel, ele batalhou dessa forma. Ele se cingiu da armadura de Deus, ele se vestiu com a armadura de Deus, ele perseverou. Nós podemos olhar também que Daniel orava 3 vezes ao dia. E era leitor da Bíblia, como nós vimos, né? Ele tinha essa prática. Tanto que ele fez menção do livro de Jeremias. Outra coisa que a gente percebe com isso é que Daniel era disciplinado. E nós devemos buscar isso para as nossas vidas. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele lia as Escrituras. Oração e leitura bíblica fazem parte do que nós chamamos de devocional cristão. O cristão ele não pode abrir mão do seu devocional diário. Ele tem que batalhar. Isso são exercícios espirituais que nós devemos praticar a fim de nos fortalecer, né? E nós vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 42, vai mostrar que a igreja naquela época, eles perseveraram no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e na oração. Então, olha que coisa interessante. Como até aqui ele coloca 3 coisas importantíssimas juntas. A comunhão, a comunhão, né, que é o partir do pão, a oração e a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós podemos perceber que a palavra central seria perseverança. É como, irmãos, uma pessoa que está se exercitando. Muitas vezes, quando nós resolvemos praticar uma atividade física, vamos pegar como exemplo uma corrida.
você começa a fazer a corrida, em determinado momento, você começa a ser tentado pela sua mente, pelo seu próprio corpo, a parar, né? E você pensa, não, eu vou parar aqui, tá bom. Mas o que te motiva, muitas vezes, é o fato de você ter que cumprir uma determinada meta. Você fala, não, eu vou em frente. E a oração e a leitura bíblica, bem como a comunhão, como diz o texto de Atos, eles não são diferentes. São exercícios espirituais que nós devemos praticar dia após dia e nos exercitar. E muitas vezes nós vamos estar cansados e nossa mente, nosso corpo, nossa carne vai pedir para que nós paremos, para que nós descansemos, mas a Bíblia nos chama perseverança. E a perseverança é você continuar. Recentemente, tirando como exemplo, fiz um propósito de ler o livro de Filipenses. E eu li esse livro uma vez e não consegui extrair, não consegui ver ali o trabalhar de Deus ou o que Deus tinha a falar. Né? Eu falei, não, vou ler de novo. Irmãos, entre ler e escutar, porque eu também gosto de ir ouvindo muitas vezes, né? Na rua você está ouvindo a palavra de Deus. Na quarta vez que eu ouvi e que eu li, meus irmãos, mas eu vi tantas coisas, eu comecei a perceber tantas coisas. Eu falei, meu Deus, como eu não consegui ver isso no início? Como é que eu não consegui perceber que a palavra, que esse texto, esse livro, trazia tantas coisas, como meus olhos estavam fechados? Então, isso é a perseverança, irmãos. A palavra de Deus é algo que a gente tem que cavar, a gente tem que se esforçar. Lá Pedro fala sobre os escritos de Paulo, citando que tinham um certo nível de dificuldade para entender. Mas ele fala lá que eram os escritos que o próprio Deus inspirou Paulo a escrever. Então, muitas vezes, as escrituras, elas requerem de nós um esforço. Nós temos que perseverar. E na oração também não é diferente. Nós temos que perseverar quando nós somos tentados a parar. E, como nós vimos Daniel, oração e a palavra de Deus, elas andam juntas, unidas. Prosseguindo, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede de frente ao castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar aquela mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa, em Daniel 5, versículo 13. E interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e persas. Daniel 5, 28. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel 5, 30. Nós vemos aqui que Daniel ele foi usado por Deus para trazer esse juízo sobre Belsazar, que era o governante da Babilônia na época. Ali o próprio Deus estava estabelecendo o reino de Ciro, a partir dali que foi o rei persa. Então ficam algumas perguntas que eu gostaria de trazer para os irmãos. Nossa oração muda os planos de Deus? Ela faz Deus agir? Deus se arrepende quando nós oramos, assim como aconteceu com Moisés? Por exemplo, Ezequias. Ezequias foi um rei que, em determinado momento, o profeta Isaías vai até ele e fala que era para ele preparar a casa dele porque ele haveria de morrer. Ezequias, no seu quarto, ora ao Senhor e apresenta aquela situação. Antes mesmo de Isaías se distanciar da residência de Ezequias, Deus falou com Isaías para voltar e para falar para Ezequias que havia acrescentado mais 15 anos à vida dele. Então, nessa situação, Deus mudou de opinião, irmãos? Como é que fica? Na realidade, nesse texto,
nós vamos ver que Deus ele já havia planejado. Deus ele não muda de opinião. Os planos de Deus são eternos. Então Deus já havia planejado, queria falar com o profeta, queria chamar Ezequias à oração. Deus já tinha planejado responder à oração de Ezequias. E isso fica para a gente também. Os planos de Deus são eternos. Deus já planejou a resposta que vai dar às nossas orações. Seja sim, seja não, seja o que for. Ele tem tudo sob o controle dele. Outra situação, irmãos, está lá em Êxodo 32, do 7 ao 14, em que Moisés sobe ao Monte Sinai e que Deus fala com Moisés. Moisés desce porque o povo se corrompeu e estão fazendo para si outros deuses. Moisés, sai daí que eu vou destruir esse povo. E aí Moisés intercede pelo povo, falando bem assim, Senhor, o que dirão os egípcios? Que o Senhor os tirou do Egito para fazê-los morrer no deserto? E assim Moisés começa a argumentar, interceder pelo povo ali, pedindo para que Deus não destruísse aquele povo. E a Bíblia fala, então arrependeu-se Deus do mal que disse que ia fazer ao povo de Israel. Ué, irmãos, Deus se arrependeu? A oração de Moisés fez com que Deus se arrependesse? Não, não foi isso que aconteceu. A gente vê aqui uma expressão que nós podemos chamar de linguagem antropopática. O que é a linguagem antropopática? Que nome feio é esse, né, gente? Nada mais é do que quando se atribui sentimentos humanos a Deus. Muitas vezes nós não temos capacidade de entender Deus naquilo que Ele quer expressar. E o próprio Deus se revela a nós por meio dessa linguagem antropopática, em que Ele se atribui sentimentos humanos, para que nós pudéssemos ter uma ideia. Então ali Deus se entristeceu, Deus ele ficou revoltado com o povo, né? E não significava ali que ele pensou em voltar atrás, ou que ele pensou, poxa, errei, não devia ter feito isso, não devia ter pensado em matar o povo. Não, o próprio Deus já sabia que Moisés iria interceder. Muitas vezes, Deus permite coisas nas nossas vidas para que nós possamos nos curvar em oração, interceder pelos outros. E Deus nos chama a uma comunhão maior com Ele através dessa ferramenta, como já foi falado, um exercício espiritual. Nós vamos ver o próprio Jesus como o maior exemplo, lá em Marcos 10, 51, que Jesus fala para o cego, que queres que eu te faça? O cego chega diante de Jesus e fala, e clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É uma oração, irmãos. Ele está falando com Deus, né? O cego estava falando com Jesus, que era Deus. Jesus não sabia, irmãos, o que o cego queria? Há quem diga que foi uma piada, que Jesus ali ele era um homem bem-humorado e que foi uma piada, mas eu não vi ninguém rindo, o texto não relata. A ideia ali não tem relação com isso. Deus ali ele estava, mais uma vez, chamando o cego à comunhão com ele. Jesus já sabia que iria curá-lo. Jesus, antes mesmo de passar naquela cidade, já sabia tudo o que iria acontecer. Então o que Jesus queria era a manifestação daquela pessoa para uma comunhão maior com ele. Então, irmãos, Deus, apesar de já ter tomado todas as decisões, nos leva a orar e clamar, e isso nos traz para perto dele, nos faz entender a vontade dele e nos transforma a cada dia. As respostas às orações de Daniel. Esse é o segundo tópico. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias, que foi, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Foi Jeremias 29, 10. Nós vamos agora ao item 2, as respostas às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Este lugar, no caso, a Jerusalém, a Israel. Né? Está lá em Jeremias 29, 10. No item 1 fala, a Bíblia relata o que aconteceu. Nós vamos ler esse trecho porque, de fato, é um relato. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel que habita em Jerusalém, e que seu Deus esteja com vocês. Foi o rei Ciro, Deus revelou a ele que era o próprio Deus que o estava levantando. E Ciro reconheceu isso. E tem 2 aqui, 2:2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como a Bíblia diz. Tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? É uma citação que foi feita de Efésios 3:20, né? E foi o que Deus realizou ali. O povo de Israel queria ser liberto. Eles queriam ficar libertos daquele cativeiro babilônico. Muito melhor Deus fez. Deus levantou um rei que não só libertou o povo, como contribuiu para a reconstrução do templo. Então vejamos, pois, o que estava para acontecer. Olha só, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Isso está em Esdras 1. Eles receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas de tributos. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Para você ver que interessante, né? Os mesmos utensílios que foram um motivo para a queda do rei da Babilônia, agora o rei Ciro manda que fosse devolvido a Jerusalém. Por fim aqui desse tópico, eu queria dizer que a oração de Daniel era conforme a vontade de Deus. Mas Jesus disse que tudo o que pedimos em seu nome, crendo, nós receberíamos, não é mesmo? Então, se nós crermos naquilo que estamos pedindo, significa que estamos pedindo a vontade de Deus? Vou dar um exemplo aqui. Eu oro crendo que Deus vai me dar um carro. Logo, como eu creio e tenho certeza, isso se torna a vontade de Deus? Seria isso, irmãos? A partir disso nós poderíamos declarar ou profetizar com fé aquilo que irá se realizar? Afinal, como eu estou crendo, a minha vontade se torna a vontade de Deus, não é mesmo? Seria assim que funcionaria? Como fica isso? Se eu creio, então quer dizer que é a vontade de Deus? A resposta é o seguinte, irmãos, não é bem assim. A oração em nome de Jesus é como uma procuração. Como funciona uma procuração? Numa procuração, alguém recebe a permissão para fazer algo em nome da pessoa que deu a procuração. Mas a procuração tem limites. Para ter validade, quem recebeu a procuração deve agir de acordo com a vontade de quem deu a procuração e conforme aquilo que está escrito na procuração. A pessoa não pode fazer algo que não está previsto na procuração. Então, irmãos, no caso da oração, a oração que nós cremos, ela não significa que porque nós cremos é aquilo que Deus quer. Amém? Nós cremos na vontade de Deus. E é por isso que Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Isso está lá em João 15, versículo 7. Ou seja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, aí sim, porque nós vamos estar em Deus e a palavra dele vai estar em nós. Nós não vamos fazer nada além, pedir nada além da procuração que nos foi dada. Nós vamos pedir a vontade dele. E lá em 1 João 5, 14 e 15 também fala: estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Ou seja, irmãos, ele faz de acordo com a vontade dele. Existe uma outra versão desse mesmo versículo, existem várias, né? Mas a outra estaria assim: estamos certos de que se lhe pedirmos algo conforme a sua vontade, ele nos ouve. Né? Eles botaram uma vírgula ali, e as duas formas são entendíveis, porque no original não haviam vírgulas, eles escreviam tudo, o texto era corrido. Então poderia ser escrito tanto: estamos certos de que se lhe pedimos algo conforme a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, você pede algo conforme a vontade de Deus, ele realiza. Também não estaria errado se falarmos: estamos certos de pedirmos algo
nós pedimos algo, conforme a sua vontade ele nos responde. Ou seja, ele vai responder conforme a vontade dele. No fim dá na mesma. A vontade de Deus é que permanece. Bem? E por isso que eu trago isso, porque é um alerta. Porque muitas vezes a gente acha que se nós cremos em algo, aquilo é a vontade de Deus. Então nós podemos sair por aí falando o que quisermos. Eu creio. E não é bem assim. O nome de Jesus não é uma palavra mágica, um abracadabra. Nós temos que crer na palavra dele, nós temos que crer nele. Amém? Crer que ele é soberano para fazer o que lhe apraz. Então, continuando, irmãos. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Esse é o item 3 da nossa lição. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, que está lá em Esdras 1:1. Deus mostrou sua soberania ao levantar a Babilônia para trazer juízo sobre Israel. Da mesma forma, Deus mostrou sua soberania ao levantar Ciro para abater a Babilônia e libertar Israel. Olha que coisa interessante, irmãos. O próprio Deus agiu de duas maneiras. Primeiro, ele levanta um povo ímpio para poder trazer juízo sobre o seu povo. Depois ele levanta um outro povo ímpio para poder libertar o seu povo. Muito interessante, né? Deus, ele é tremendo, ele age como lhe apraz, porque ele é soberano. Bem? Então, irmão, Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Um despertamento verdadeiro, ele faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Essa é a essência do Evangelho. Arrependa-se. Arrependa-se e creia em Jesus. Essa é a mensagem que Jesus, a mensagem do reino de Deus, certo? Ai de mim, o que Isaías falou quando viu o Senhor, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. Então, irmãos, quando nós nos encontramos e quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós reconhecemos os pecados que estão completamente ligados a nós. Nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores e carentes e precisamos do perdão, da remissão dos pecados, da redenção que vem de Deus. Então, irmãos, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente, para vocês verem, irmãos. Um homem que não pertencia ao povo de Israel, ele foi alcançado pelo Senhor. Deus foi lá com sua graça irresistível e alcançou a Ciro. Isso é incrível, a graça irresistível do Senhor, né? Deus é tremendo. Então, irmãos, a síntese do tópico 3 é: o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. E glórias a Deus, irmãos. Nós vemos aqui, desde o fim do exílio babilônico, Deus mostrou a Daniel, que já estava no fim, através da sua palavra. E nós vemos aqui como a oração foi importante e como Deus agiu soberanamente sobre a vida de Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e até a próxima.